Culto Santa Ceia, às 7 horas, Templo da Restituição, Lagoa da Encantada. Vamos pro vídeo? Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Mesmo assim, diz pra mim, quando tenho que negar, me dói. Quando tenho que fugir, ai de mim, por favor, me ensina a te amar, como me amar. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar. Quando aquele sonho pensa, Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar razão? Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe o bem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu e o vento soprado cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. Jesus disse pro mensageiro, vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso, Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando, a se lamentarem, pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, então chamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, foi no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega, só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Versículo 18. Quem aqui já ouviu falar em Melquisedeque? Trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo.
Amém? Podem se sentar. Aleluia. Uma celebração. E quem foi que fez a primeira ceia? Quem sabe me dizer? Foi lá com Jesus? A primeira ceia foi aqui com Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque, a palavra diz que ele era sacerdote e rei. Aleluia. Mas como assim? Um rei e sacerdote? Se a palavra diz que ou a pessoa, ou ele era rei, ou ele era sacerdote. E ao mesmo tempo, um ser, ele era rei e sacerdote. E ele trouxe aqui para Abraão pão e vinho. Nesse dia, nesse momento aqui, Abraão, ele estava saindo da terra. Ele foi buscar o seu primo, né, que era Ló, seu sobrinho Ló. Ló tinha, acho que vocês conhecem a história de Abraão e de Ló, né? Deus falou para Abraão que ele saísse da terra da parentela dele e fosse para uma terra que o próprio Deus iria falar. Aleluia. E nesse caminho, eles tiveram alguns empecilhos, alguns problemas, e se dividiram entre ele e Ló. Ló foi para Sodoma e Gomorra. Lá ele foi saqueado, foi preso, estava tendo uma guerra. E Abraão ficou sabendo que estava tendo essa guerra e que Ló tinha sido sequestrado. Ele juntou ali 30, 300, 400 guerreiros e foi resgatar o seu sobrinho Ló. Buscou o seu sobrinho, resgatou o sobrinho. Quando ele estava voltando, aí esse cidadão chamado Melquisedeque, Melquisedeque, ele foi ao encontro de Abraão. E quando ele se encontrou com Abraão, a Bíblia fala que ele levou o quê? Pão e vinho. Aleluia. Gente, a ceia, ela é uma celebração. A ceia, ela é uma celebração. O que aconteceu aqui com Abraão não foi só apenas uma celebração, mas foi uma passagem, uma bênção nesse momento de sacerdote. O sacerdote aqui, que é Melquisedeque, eu fui estudar que era Melquisedeque, certo? Alguns livros escritos por rabinos judeus dizem que Melquisedeque, ele não era uma pessoa. Melquisedeque, ele era uma função. E outros livros dizem que esse Melquisedeque aqui provavelmente era um dos filhos de Noé, Sem. Estou pesquisando ainda, depois eu trago para passar com bem certeza para os irmãos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aleluia. Aqui, Abraão, ele recebeu a bênção sacerdotal de Melquisedeque. E ele tomou o vinho e o pão. Aleluia. Aleluia. Deixa eu perguntar uma coisa aqui aos irmãos. Todos os irmãos aqui são cheios da presença de Deus, do Espírito Santo? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é? Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta, que eu fiz uma pergunta a Lucineide e ela me respondeu. Aonde é que mora o Espírito Santo dentro do irmão, da irmã dos irmãos? Me diga aí. Coração. Aonde? Coração. No coração, né? Outros dizem que é onde? Na cabeça. Errou. Hoje vocês vão sair daqui, vocês vão aprender aonde é que o Espírito mora dentro do ser humano. Glória a Deus. No coração. Bem rapidinho. Já vou entregar para o pastor, tá? Aí essa daqui eu tenho que falar. Aleluia. E você vai sair hoje aqui sabendo onde é que mora o Espírito Santo dentro do ser humano. Do coração. Quando Deus, acho que 15 dias atrás eu estive aqui e eu falei que o homem ele foi feito um molde de Cristo. Deus falou lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. Eu expliquei aqui o que é imagem e semelhança. Deus pegou o molde, que foi Jesus Cristo, pegou o pó da terra, não foi? E soprou aonde? Na narina, não foi? Aleluia. Quando nós estamos respirando, a gente respira o ar, não é? Respira o ar. E o ar vai para onde? Pulmão. Né? Aleluia. Pulmão.
Quando chega no pulmão, o que é a função do pulmão? Ele filtra o oxigênio, né? E solta o que não é. O oxigênio vai para onde? Sangue. Por isso que nós, homens e mulheres de Deus, nós não comemos alimentos com sangue, certo? Não comemos alimento com sangue. Então, mas Webster quer dizer que Deus mora, o Espírito de Deus mora no sangue? É. Ele mora na sua veia. Por quê? Porque o seu corpo, a sua veia vai da cabeça ao pé. Então, o Espírito de Deus, ele mora no sangue. Ele mora na veia, no sangue. Aí daqui a pouquinho, você vai comer do pão, que é o corpo, e tomar do sangue de Cristo, que é o vinho. Para fechar, para passar para o pastor, para isso aqui você tem que saber. Antigamente, nessa época aqui, nessa época, quando ia os membros, pessoas iriam fazer oferta de alimento para o Deus dele, ou o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele oferecia o alimento. O Deus, ele é o quê? Para eles é um espírito. E como é que o espírito pode comer o alimento? Ele não come. Então, para esse povo antigamente, o que ele acreditava? Que quando ele ofertava, fazia uma oferta de alimento, o espírito, para que ele está ofertando, ele se materializava dentro do alimento. Quando aquela pessoa que ofertou comia ou bebia daquele alimento, ou bebia, ele estava o quê? Materializando dentro dele, da pessoa, o próprio espírito. Pegou aí a visão? Quando a gente vai agora participar da ceia, que a gente vai oferecer, consagrar o pão e o vinho, o que a gente está fazendo? Está entregando, consagrando o pão e o vinho para Deus. Quando a gente vai comer do pão consagrado para Deus e do vinho, tomar do vinho, a gente está o quê? Materializando quem? O próprio Deus dentro da gente. Aleluia. Por isso que o judeu, essa celebração que a gente vai fazer aqui agora é a ceia. Para o judeu é um kiddush. E para o católico é o quê? Eucaristia. Quem já foi católico aqui sabe que tem a Eucaristia. E a Eucaristia lá o que é? O vinho e o pãozinho lá, que é redondinho, né? Ali é a Eucaristia. Então, o Cristo dentro de você. Presta atenção. Escute o que eu vou lhe dizer aqui agora. Se você comer o pão e tomar do vinho de qualquer jeito, é uma maldição para a sua vida. Agora, quando você come, e sabendo que você está comendo do próprio corpo de Cristo e tomando do vinho, é uma bênção. E se você está doente, tomando dessa forma, você vai ficar curado, sarado. Glória a Deus, aleluia. Mas se você for tomar do pão, comer do pão e tomar do vinho de qualquer jeito, você vai sair daqui totalmente diferente. Mais ainda, como fala um amigo meu, mais coisado ainda do que você entrou. Tá bom, irmãos? Um abraço.